Este vídeo é no oferecimento da Fute Fanatics, a loja oficial dos fanáticos por futebol e esportes. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as promoções de camisas oficiais e licenciadas, não só do Cruzeiro, mas de diversos outros times do Brasil e do mundo. Lembrando que tem sempre um cupom ativo em promoção e se você pagar no Pix, ainda ganha mais desconto. Acesse lá, futefanatics.com.br ou baixe o aplicativo e aproveite as promoções. Glaicon falou assim, ó, sobre o Caio Jorge, infelizmente eu não pude ir ao jogo, mas parece que não teve sovais. Não, isso é claro que não teve sovais, isso é questão do início e parte da torcida também, tá, gente? Que a gente fala isso também, não quer dizer que a arquibancada inteira vai no jogador, não. Parte da torcida, como tem já por muito tempo que acontecer isso na torcida do Cruzeiro, aparece o nome do Ramiro, aparecia o nome do Neres, do Cabral, aí, você lembra que ficava aquelas vaiazinhas antes do jogo? Então aí vou começar a fazer isso pelo Caio Jorge agora. Porque eram 10 jogos sem fazer o gol, o último jogo agora contra o Inter perdeu o pênalti, né? Então teve isso daí. E ele falou aqui, ó, que ele mesmo comentou que achou que ia ter e não teve apoio. E aí, Luciano, Caio Jorge, eu acho que um gol importante, um jogo importante para ele, porque foi um cara um pouco diferente. Ele já falou que ele tem uma característica de cair um pouco mais pelos cantos. Não é aqueles 9 raiz, centroavante como o Dineno que ele consegue ser esse cara aberto. E ontem, por exemplo, a jogada do gol do Matheus Henrique, né, já que ele tá naquele posicionamento ali, é interessante ser esse atacante, o Lautaro de um lado, o Caio Jorge do outro ali e tal, né? Digo assim, na ideia de jogar o Cruzeiro tendo esse Caio Jorge pela direita, mas a gente continuaria sem o centroavante que o Dineno acabou machucando. Então o Caio Jorge vai ter que continuar sendo essa referência do ataque do Cruzeiro. Mas que bom que... ele parece ser um jogador mais amadurecido. É muito novo, mas é amadurecido de entender as críticas e sobressair em cima delas, né? A galera criticou, cornetou, mas ele foi lá e mostrou um bom jogo, né? Primeiro, acho que estreou com a camisa do Cruzeiro, né? A verdade é essa, entre aspas, né? Caio Jorge, ontem eu fiquei muito feliz, além do gol, pela partida que ele fez, porque é aquela história que eu sempre digo que o futebol ilustra a vida, nada um dia após o outro. Ele foi protagonista do jogo, primeiro no passe que ele deu, ok? Mostrou várias características. Ele disputou essa bola no alto de cabeça, deu o passe pro Pereira, ocupou o espaço da maneira correta para receber ela, já dominou colocando ela na frente, levantou a cabeça, cruzou para trás, que é o cruzamento mais perigoso no último terço do campo, fez tudo como o manual técnico manda. Inclusive, ele foi comemorar com a torcida como se o gol fosse dele. E depois, aí ele foi coroado realmente com o gol, né? Então, foi um jogador decisivo. Lembrando, tá? Ele já deu uma entrevista, não joga na posição que ele é acostumado. Caio Jorge não é um centroavante, o cara de finalização, ele joga mais como um falso 9, atacando os espaços, jogando pelas laterais, então ele está em processo de adaptação em prol do grupo, ok? Gosto da postura dele fora de campo, momento nenhum foi pro atrito, justificou nada, ficou debatendo com a torcida, trabalhando calado, aceitou isso, foi mostrar serviço, deu uma coletiva falando que tá fazendo um trabalho psicológico com profissionais, justamente para melhorar essa fase. Isso é importante, porque vestir a camisa do Cruzeiro é uma pressão muito grande, nós somos muito emotivos, eu particularmente, né, não concordo de ter vaiado o nome dele antes do telão. Não foi o estádio inteiro, mas foi algo significativo que eu percebi. É um garoto novo, é cruzeirense, tá ansioso para jogar, precisa de respaldo e de confiança. Nenhum atleta no mundo pode ser o top de linha, chega já rendendo assim. Ele ainda tá em uma fase de adaptação do futebol brasileiro, teve histórico de lesão na carreira também, então é um cara que eu acredito que vai entregar muito. Foi uma boa contratação, sim. Eu acho que tem que ter paciência que ele vai dar retorno. Não é à toa que foi um cara muito cobiçado no mercado, não é de hoje que os clubes brasileiros tentam repatriar o Caio Jorge. O próprio Palmeiras, que tem uma análise de desempenho muito bom, no início do ano tentou oferecer 2 milhões de euros a mais para a Juventus e não conseguiu. Então a torcida, eu acho que tem que abraçar ele. Tem o respaldo da diretoria, porque nessa janela aí, com a venda aí do Arthur Gomes, que daqui a pouco deve ser anunciado, provavelmente ou não, Cruzeiro confia nele, no Lautaro, na janela que fez. Então eu tô muito na torcida, porque mesmo quando a fase técnica não tá boa, ninguém pode reclamar da luta do Caio Jorge. E dá muito
muita dinâmica do jogo. Não fica com a mão na cintura esperando a bola no pé. Existe uma função tática também que tem que ser valorizada, como é que ele ajuda a abafar a primeira linha de transição do adversário. Então, tô fechado com o Caio Jorge e acredito que ele vai dar muito resultado com a camisa do Cruzeiro. Ele tem um bom posicionamento em campo. Eu acho que na hora que engrenar aí, tomara que seja a partir desse jogo aí, né? Que engrene e as coisas melhorem. O Fagner Júnior falou, bom dia, Virjão. Pra mim, o que mais ajudou o Caio Jorge foi jogar no 4-2-3-1. Isso deu mobilidade pra ele cair dos dois lados, aonde ele achasse melhor. Com dois atacantes, ele fica muito preso, assim fica bem melhor. Comentário aqui do Fagner, é isso mesmo.